Gente, essa história é muito triste, dá um nó na garganta. Só da gente ouvir, só da gente relatar. Um homem foi preso suspeito de abusar sexualmente da enteada e agredir a menina e também o irmão dela. Essa história aconteceu em Cariacica. A menina teria pedido socorro aos vizinhos e também a uma tia. E os relatos dessa adolescente são revoltantes. Além de abusar, de agredir, né, essa menina, esse homem teria forçado a vítima a sair da escola para que ela não denunciasse a violência que sofria dentro de casa. Gente, essa menina vivia um verdadeiro pesadelo. E olha só esse dado, tá? Mais de 70% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes acontecem ali, dentro de casa. E são crimes que muitas vezes ficam entre quatro paredes e acontecem, por anos. Vamos bater um papo sobre isso? Gente, eu chego a me arrepiar. Vem cá, participa com a gente. Aqui no nosso estúdio eu recebo Marcos Paulo Fonseca, que ele é conselheiro tutelar, que foi que atendeu esse caso. Vai contar pra gente já se essa família já vinha recebendo esse acompanhamento, há quanto tempo. Luciana Infantini, que é psicóloga. Obrigada, Lu, também pela sua presença. E a gente recebe aqui a Clara Campos, que daqui a pouquinho também vai trazer o relato dela, uma história muito forte de superação desse tipo de violência. Sejam todos bem-vindos. Mas antes, Marcos Paulo, você já, né, o Conselho Tutelar já fazia um acompanhamento desse caso. Há quanto tempo, mais ou menos? O que foi identificado inicialmente com essa família? Toda denúncia que chega é averiguada. Nem sempre quando o Conselho vai averiguar uma denúncia, às vezes naquele momento não esteja acontecendo. E lá atrás, quando foi feita uma denúncia de supostos maus tratos, não tinha sido identificado esses maus tratos. Mas o órgão estava acompanhando. E naquele momento, lá atrás, a criança também ela não relatava nada, mais que a gente conversasse lá. Eles moravam em outro território e passou uns tempos, eles mudaram, foram para outro território, que já não era nem de atendimento nosso, e a gente ficou incomunicável, porque a família também não procurou o órgão para relatar que tinha sido mudado. E aconteceu agora, depois de 1 ano e meio, essas violações aí, e o órgão recebeu a denúncia no dia. Aí, quando eu estava se preparando para ir lá na residência, eles agora em novo território morando, nos deparamos na entrada do conselho, a tia chegando com a sobrinha. Atendemos a criança e dali ela informou os abusos que vinha sofrendo, mas também informou que o irmão estaria em casa. Aí nós deixamos ela lá no conselho e fomos até o local onde eles moravam. Lá identificamos também a presença do padrasto, de imediato, para não alarmar também, porque ela tinha relatado que tinha sido abusado no dia anterior, estava dando as 24 horas ainda, então eu achei por bem não alarmar para não se evadir, né? Ele não se evadir do local. E aí eu acionei a Polícia Militar para nos dar apoio. E foi quando a polícia chegou e nos deu apoio e aí ele foi conduzido para a delegacia, todos conduzidos para a delegacia da mulher. Nós passamos no conselho, pegamos a criança e fomos para o atendimento lá. Lá na delegacia identificamos também outras. Perdão, te interrompi. Pode concluir. Lá na delegacia também, em atendimento lá também, ela se abriu mais também. Uma outra policial também nos ajudou no atendimento lá, uma policial feminina lá também. E lá também ela nos relatou lá outras agressões físicas com cicatrizes que ficou de outras violências anteriores. Qual era o estado emocional dessa menina? Ela estava ainda em choque, mas ainda feliz e agradecida porque ela já estava se sentindo em segurança ali. Eu vou pedir para a nossa produção colocar imagens da casa onde essa menina, o irmão, viviam. Essas foram as condições que vocês se depararam? A menina, ela vivia nessa residência aí? Então, quando nós chegamos lá,
Eu não cheguei a entrar. Esse vídeo aí deve ter sido algum munícipe que enviou os veículos de comunicação, porque a nossa preocupação era em garantir de imediato ali a proteção dos dois. E quando eu cheguei lá e identifiquei na porta que o abusador estava lá, a minha preocupação foi em retirar o irmão e acionar a polícia militar. Então, não tive acesso dentro da casa. Mas você, como conselheiro tutelar, quando você vê essas imagens e que tem até xixi dentro da garrafa, que eles eram obrigados a urinar dentro da garrafa, né? Qual a leitura que você faz como conselheiro tutelar diante dessas condições que a gente está mostrando agora? De horror, né? De imediato, essa situação aí de urinar dentro da garrafa ali, ela não nos relatou. Ela nos relatou que chegou na quarta-feira de manhã e aí ela foi abusada na quarta-feira de manhã e foi amarrada com fios. E diz que vinha sendo abusada desde os 11 anos de idade e que fugiu até para não ser mais abusada, porque toda criança que ela é vítima de abuso, ela se tranca. Ela às vezes não se sente segura em contar que está acontecendo até aos seus entes queridos ali, seus parentes. E muitas das vezes acontece disso, de crianças elas se automutilarem, de crianças ficar depressiva, de ela até em formas de desenho relatar, que nós já atendemos esse ano no Conselho Tutelar, uma criança de 8 anos relatou desenhando que o próprio genitor, o próprio pai estava abusando dela. Então a criança ela tem várias formas de se expressar de que está sendo abusada. É como se você colocasse um leite para ferver ali e em determinado momento ele vai o quê? Vai ferver, vai transbordar. Mesma coisa é a criança vítima de abuso. Ela vai indo, ela estoura e ela conta para alguém. Então, assim, é muito preocupante os casos que a gente vem atendendo. Para você ter ideia, Cariacica, nós fechamos 2023 com quase 400 casos de abuso contra a criança. Nós já começamos... Isso que foram denunciados, que vocês chegaram até esses casos. Isso. Fora e que estão sendo investigados. E aí, eu chamo a atenção também para as autoridades, porque muitas das vezes a própria delegacia da criança, DPCA, ela não tem nem material humano ali. Hoje nós precisaríamos ter uma DPCA, uma delegacia da criança, em cada município da Grande Vitória, porque a demanda é muito grande da Grande Vitória. Que seja feito então esse apelo, né? Mais de 400 casos só em Cariacica no ano passado. Isso porque as denúncias chegaram. Imagina aqueles casos que nem foram, né? Nem foram denunciados. Agora, olha um detalhe muito importante nesse relato que o Marcos Paulo trouxe pra gente. Essa menina, gente, de 12 anos, ela chegou a fugir de casa com o irmão de apenas 8 anos. Uma atitude sem saber o que fazer. Só que, infelizmente, bateu a fome, né? Aí, quando bate a fome, volta para onde? Volta para casa. Luciana Infantino, o que essa atitude dessa adolescente representa? Boa tarde, Roberta. Boa tarde quem nos assiste. É revoltante a gente escutar uma história dessas, né? Saber que isso existe. Imagina o desespero de uma criança para sair do lar junto com o irmão, sabe? Sair sem norte, né? A gente vê isso acontecendo e a gravidade disso vai ficar marca para o resto da vida, né? Para o resto da vida. Não é só aquele momento ali, né? Então a menina, claro, ela sentiu segura quando vocês acolheram e fizeram todo esse tratamento, mas vai ficar cicatriz para o resto da vida, Roberta. E cicatrizes irreversíveis, né? Porque a noção que ela tem de família, sabe, qual é? Os pais que deveriam proteger, cuidar, abusaram, traíram a confiança, machucaram, feriram, abusaram sexualmente, fisicamente. Então, assim, são diversas feridas que vão ficar nessas duas crianças, né? Nela e no irmão também. Acredito que a coisa também tenha sido ela bastante já estava pesada. De pedir socorro mesmo, né? Sim. O que o Marcos Paulo falou, é o leite transbordando.
Essa atitude dela é o quê? Desespero, é desespero, né? Roberta, mas eu acredito que ela tenha chamado, ela tenha, antes disso, feito algumas tentativas de contar para as pessoas. É importante quem está perto ficar atento, Roberta. Como é que uma coisa dessa acontece sem que nenhum adulto ali, além desse padrasto, pudesse ver o que está acontecendo? Né? Então, teve negligência também por parte da família ali. E quem já passou por esse sentimento, sabe como é conviver com esse trauma, com essa dor, que foi o caso da Clara. Clara, qual é o sentimento que te traz quando a gente noticia mais um abuso contra uma criança? Sério, meu coração está pulsando aqui de ódio. Não sei se é ódio, né? Mas eu me coloco no lugar dessa criança. A negligência dos pais é muito grande, entendeu? Na minha época, 49 anos atrás, né? Estou com 56, né? Eu não tinha ninguém para me proteger. Eu só queria que aquilo acabasse, entendeu? Então, quando eu contei, ninguém acreditou. Aliás, eu ganhei uma surra bem dada. Eu apanhei muito. E, quando eu vejo falando isso aí, assim, eu me pergunto, qual prazer um cara desse tem? De abusar de uma criança, sendo filha, sendo tio, sendo o que for. Hoje eu tenho muito cuidado, né, de falar sobre isso. Não tenho medo também, né, Roberta? Não tenho vergonha, porque eu sempre falo para mulheres que passaram por isso, você nunca foi culpada. Culpada foi ele, né, que tomou uma coisa que não era dele, né? E isso, como a psicóloga falou muito bem, te traz marcas na alma para o resto da vida. Não tem remédio, né? Não tem solução para essas coisas. Hoje você lembra disso, já não é mais com dor, porque você passou um processo. No meu caso, na época, não existia conselho tutelar, né? Não existia polícia para isso, né? Hoje o cara pega uma detenção, acredito, né? Espera uma detenção boa, mas antigamente a gente não tinha essa rede de apoio que a gente fala, né? Mesmo porque na minha família isso era cultura, né? Não foi só comigo. Então, eu tentei trazer isso para a minha vida futura, nos meus 23 anos, né, de vida depois. Quando o gatilho disparou, eu tive que resolver isso assim, comigo mesma, né? Na época não existia psicólogo, era psiquiatra, né, doutora? A gente era chamado de doido, eu fui assistida, eu não podia ficar sozinha, eu tive alguns surtos, né? Envergonhei algumas pessoas, né, com as minhas... Eu acho que foi um pouco de escape, né, doutora? Eu queria que alguém fizesse alguma coisa por mim quando eu criança, né, e quando eu adulta também. Então, eu fiz um tratamento sério, né? Eu tive uma depressão profunda. Como eu falei da primeira vez, eu tentei o suicídio 3 vezes, né? Graças a Deus que Deus não permitiu que eu chegasse até o final, né? E, primeira coisa, a família, gente, família é tudo, tá? Se você não tiver uma família que te apoie, você não sai dessa. Essa criança, por exemplo, essa criança aí, né? Eu não sei a situação da mãe dela, como é que foi, mas eu acredito que ela já vinha sofrendo isso há muitos anos, não é de agora. Ele só consumou o que ele queria, né? Porque o estuprador, ele é assim. Primeiro ele amacia para ver se você gosta. Se ele, num pensamento dele, achar que você gosta, então ele vai à frente. E na minha época eu ficava parada, eu não me mexia, porque eu era muito pequena, e ele era mais forte, claro, né? Nem se compara. Mas, tipo assim, eu só queria que aquilo acabasse. Eu acho que toda criança que passa por isso, é o sentimento que ela tem. Acaba logo com isso que eu vou me ver livre. Mas no outro dia se repete de novo, e no outro dia se repete de novo, até que, infelizmente, certas crianças, certos adultos cometem suicídio porque essa pressão é muito grande. A doutora pode até falar melhor do que eu, né, Roberta? Olha só, a gente tem aqui algumas participações no Facebook. A Marisa Loureiro diz: a mãe não sabia do abuso, mas e as queimaduras? Ela não via? Que horas acontecia isso? A mãe estava onde? Né? E aí a gente quer saber como é que fica a situação da mãe. O que vocês conseguiram identificar? Então, a respeito do abuso, a criança, ela relata que não contou para a mãe, não contava para ninguém, porque ela era ameaçada de morte. Esse é o perfil do abusador. Todo abusador, ele fala para a criança que vai matar pai, vai matar mãe, vai matar um irmão.
E então ela não se sentia segura. Se sentiu agora, depois que aconteceu tudo, que ela fugiu, retornou, e aí ela sentiu confiança, empoderamento de pegar e contar, e contou para a tia. A respeito das lesões que vinha sofrendo, muitas das vezes ela nos relatou que a mãe entrava até em vias de fato com ele, mas a gente sabe também que poderia ter sido feito algo, é a mãe. Então, assim, a gente vai encaminhar todos os procedimentos que vão ser feitos, vai ser encaminhado para a delegacia responsável, para a justiça, porque é eles que vão fazer essa parte enquanto criminal. A parte de proteção, nós já acionamos toda a rede de proteção. Ontem mesmo, de lá da delegacia, eu já entrei em contato com a Secretaria de Educação do município, providenciando a vaga para essa menina, para estar segunda-feira já estudando. De lá foi... Ela estava realmente proibida de ir à escola? Sim, ele proibiu. E ela estava mais de um ano sem ir para a escola. E já está sendo providenciada a matrícula dela e do irmão. Foi encaminhada também para a rede de saúde, porque ela disse que ela teve o ato sexual, que ele fez o ato sexual com ela, então foi encaminhada à saúde, ao IMABA e um outro hospital, não lembro de cabeça, para tomar aqueles medicamentos, né, os coquetéis lá que falam. Também vai ser encaminhado também para a equipe psicossocial da rede de proteção, para ser acompanhada por uma equipe psicossocial, porque, como a doutora aqui falou, são violações que vai ficar na mente para o resto da vida. Então, a gente, enquanto rede de proteção, o Conselho atuando ali na defesa dos direitos ali, a gente está acionando toda a rede de proteção para amenizar um pouco o sofrimento dessas crianças, mas será acompanhada. A questão da parte criminal, a gente sabe que vai ser a polícia fechando o seu inquérito lá, a justiça, eles que vão determinar. Elas estão hoje com a tia, inclusive nós vamos continuar o atendimento hoje ainda com a tia, que a tia está no trabalho. Como é que fica o futuro dessas crianças? Então, elas passaram ontem, quando a gente veio da delegacia, foi o dia todo o atendimento, porque teve que fazer vários procedimentos lá, e está com a tia, a gente vai continuar esse atendimento. Essa tia tem condições, por exemplo, de ter a guarda dessas crianças? Quem vai avaliar isso, de imediato lá o local que nós fomos na casa dela, não tem problema nenhum. É uma mulher do bem, mulher trabalhadora. E aí a gente vai enviar toda essa documentação para a Justiça. A Justiça ela tem a equipe técnica dela, a rede de proteção também é acionada nesses casos para fazer os estudos de caso, para estar vendo. E assim a Justiça vinha a determinar um ambiente seguro, um ambiente com carinho e amor para essas crianças que elas mais estão precisando nesse momento, né? E a gente vê que a relação dela, né, dessa jovem, dessa menina com essa tia, pelo visto, é uma relação de proximidade, né? Porque foi para essa tia que essa menina foi pedir esse socorro, né? Agora a gente também se coloca no lugar dessa tia, Luciana Infantino. Imagina o emocional em nem que seja de forma mais imediata, em tentar abraçar, socorrer essa sobrinha com o sobrinho depois de um caso como esse, né? E a gente também se pergunta como que nós podemos nos aproximar dos nossos filhos, porque essa menina sofria mais de um ano, sofria calada, gente, para que eles relatem para a gente caso isso aconteça. Eu acho que esse é o ponto, né, Roberta? Assim, estabelecer sempre relação de confiança com a criança, para que ela se sinta segura para falar. É claro que o abusador, né, como ele explicou muito bem, ele acaba ameaçando a criança. E na cabeça da criança, o abusador é
né, ele é todo poderoso, porque é uma relação de poder. Então a criança tem medo, mas eu acho que o ponto é a família estar atenta, observar com quem deixa a criança, né, o que está acontecendo. Tem que ter uma atenção quando se tem filho, sabe, Roberta? Não é sair para trabalhar e qualquer um fica em casa. E outra coisa, Roberta, como é que essa menina pode ter ficado 1 ano sem ir para a escola e ninguém ter visto, sabe? São coisas assim muito que relata mesmo, né? Que demonstra, aliás, negligência. A sociedade, negligência. né? A própria escola sentir falta da presença dessa aluna, comunicar aos pais, olha, cadê fulana, que fulana não veio para aula hoje, tá 1 ano, e aí fulana também aparece com as marcas em casa. E nada é feito, ninguém vê nada, quer dizer, olha o cuidado e proteção com essa criança durante esse 1 ano e pouco, foi 0, né? Então, é muito preocupante. Você se sentiu amparada pela família em algum momento? Nenhum momento. E isso foi ainda pior para você? Essa falta de acolhimento? Muito Clara? pior, porque da rejeição também, né? Porque naquela época, hoje é mais, né? Hoje, não digo que seja uma coisa normal, gente, pelo amor de Deus. Mas naquela época tudo... Era velado, né? velado, era conhecido na cidade. Então, nossa, se alguém descobrir o que vai ser de fulano, ciclano... Então, a gente deixou passar, né? Eu fui crescendo e esqueci aquilo, né? Fui criança brincando, né? Na escola eu sempre nunca fui bem na escola, hoje, né? Eu entendo por quê, né? Eu sempre fui atrasada em tudo, mas, tipo assim, é que eu falo para as mães, né? Para as avós, né? Fica esperta, fica alerta, né? Outro dia eu vi uma reportagem de um pai tomando banho com o filho, entendeu? Eu sou meia como é que fala? Meia rude com isso, entendeu? Eu acho que tudo tem um limite, né? Como você vê tantos pais aí, pais de sangue mesmo, né? Que violentam seus filhos. Vai saber o histórico dele, quem ele era, quem foi ele, né? Para você ver o que ele é capaz de fazer, né? Eu falo que isso, assim, passa do normal. Isso para mim é demoníaco, entendeu? Para mim é fora do natural que as coisas têm que surgir. Clara, quando aconteceu com você, qual era a sua idade na época? Eu acho que mais ou menos uns 7 anos, que eu me lembro. 7 anos. É. E aí eu estava vendo um dado, Luciane, que em torno ali da primeira infância, entre 4, né, 5, 6, 7 anos ali, esse dado de meninas que sofrem abuso estava em torno de 76%. E a partir dos 9 anos, aumenta muito, aumenta para 92% dos casos acontecem com meninas, né? O que explica isso? Tem a ver com a questão do hormonal, né, do corpo da menina já ir parecendo um corpo de mulher, né? Então a criança vai botando o corpo, então esse aumento se diz respeito a isso. Agora a questão, né, do por que acontece mais com meninas do que com meninos tem muito a ver com o perfil, né, vamos dizer assim, desse abusador. Em geral, é alguém que quer demonstrar poder sobre o mais fraco, sabe, Roberta? E aí eu sempre falo, não é uma doença não, sabe? É falta de caráter mesmo. Porque quando a gente fala que é uma doença, às vezes fica assim, pode ser curado e tal. Não, é falta de caráter, é falta de, sabe? É uma questão cultural também, como ela falou, lá no passado, na família dela, isso era aceito. Então, assim, são coisas absurdas que não podem mais serem aceitas, sabe, Roberta? E tem que acabar com isso. Ainda reflexos, né, de uma cultura bem machista. A gente tem vários comentários chegando aqui no nosso Facebook. O Eldson diz, cadê o Estatuto da Criança e do Adolescente para prevenir o direito, né, dessas crianças? Também tem aqui, a Regiane fala, a mãe também, enfim, a gente está tendo aqui muitos comentários a respeito da mãe, né? Claro que a gente não está aqui para julgar, nós não somos juízes, a gente está aqui até agora repassando o que é fato, o que o Conselho Tutelar conseguiu relatar também para a polícia. Tem toda uma investigação por trás disso. E se a mãe, gente, tiver culpa, né, ela vai responder sim por isso, mas a gente também não pode se antecipar no julgamento, viu? Fernandes diz coisas sem noção, né? Tem muita gente aqui falando, questionando, né, cadê a presença da escola, cadê a presença da mãe? E os vizinhos também, que foi graças, então, aos vizinhos, às denúncias. É importante a gente convocar a sociedade, Marcos Paulo,
para que preste atenção e realize essas denúncias? Às vezes a pessoa tem dúvida, igual as primeiras denúncias que vocês receberam, a princípio eram maus tratos, mas na dúvida é melhor denunciar? Sim. Desconfiou, denuncie. Há relatos de que vizinho fala bem assim, igual marido e mulher, quando briga não se mete a colher. Tem gente que pensa assim quando está acontecendo alguma violência contra a criança. Eu não vou denunciar porque eu tenho medo. Mas existem canais importantíssimos de denúncia. Exemplo desse, nós temos um canal de denúncia no nosso estado aqui, que é o 181. Ele não é canal só para denunciar homicídio, roubo. Ele é um grande canal que tem de violações de direito contra a criança. Disque 100, Conselho Tutelar. Se tem um flagrante acontecendo, Polícia Militar, 190 de imediato. Então, assim, tem que denunciar. É importante quando igrejas abrem o espaço, escola abre o espaço para a gente estar falando. Eu mesmo sou uma pessoa que em Cariacica, quem me conhece lá sabe que eu não estou mentindo o que eu vou falar aqui agora. Eu sou chamado para ir à escola direto, quando tem dia da família na escola. Eu falo sobre o abuso, eu falo para os pais orientarem as crianças desde pequenininha, que ninguém pode olhar a sua parte íntima, que ninguém pode tocar nas suas partes íntimas, que se fizer isso, conte para alguém, conte para alguém de sua confiança. Nós temos relatos de crianças que elas não falam em casa que está sendo abusada. Elas contam na escola, elas contam na igreja. Se elas participam de algum projeto social em OS, elas denunciam lá também, porque esses espaços que a criança vive, ali elas relatam, principalmente escola, tudo que acontece de bem e tudo que acontece de mal com ela. E daí da importância, quando falou um telespectador aí falou sobre o estatuto ali, aí da importância e da Constituição Federal também de todos denunciarem. É dever de todos. Se eu estou passando ali na rua, estou vendo uma criança sendo vítima de alguma violação de direito e eu não denuncio, eu estou sendo omisso. Então, assim, na dúvida, denuncie. Às vezes, os órgãos de proteção, os órgãos de defesa, igual o Conselho Tutelar, ele pode, em primeiro momento, como eu falei com alguns moradores lá, em primeiro momento, a gente pode ir lá averiguar e não constatar nada. Mas eu sempre falo que a mentira, ela tem perna curta. A gente pode, às vezes, ir lá no primeiro momento não identificar, mas no segundo momento, a gente pode identificar e fazer valer os direitos ali e acionar a rede de proteção, a segurança pública, para que os violadores eles cumpram. E importante também aumentar as penas. Infelizmente, uma pena para um cara que ele é preso por estupro de vulnerável é um absurdo isso. E aí nós, enquanto população, nós temos que cobrar, sim, dos nossos políticos lá em Brasília para aumentar essas leis. Hoje, uma lei do estupro de vulnerável, um cara pega de 8 a 15 anos só. Olha que absurdo. Ele faz uma arruaça com a criança. Acaba com a vida. Acaba com a vida de uma criança, que vai ter sequelas para o resto da vida e quando vem a justiça ainda, de 8 a 15 anos. Olha só, Regina Guiar fala, Roberto, isso é terrível. Eu, com 8 anos, fui molestada por um indivíduo que morava dentro da nossa casa. E a família dele também, né? E meu pai quis ajudar. Ele dizia que se eu contasse para meu pai, ele iria me matar. Também tem Juliana Santos, que falou que também já passou por isso e sabe a dor que carrega na vida e na alma. Gente, se deixasse a gente continuava esse assunto, porque os comentários não param de chegar e a gente sabe que é muito importante a gente levar esse alerta para as famílias, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigada, Clara. Obrigada a você, Roberta, pela oportunidade. Eu queria agradecer as mulheres que me apoiaram quando eu saí da primeira vez aqui. Eu encontrei na rua, 4 me abraçaram, nunca vi na vida. Obrigada. Que passaram pela mesma situação que eu. Obrigada, Marcos Paulo, também pela sua disponibilidade, está sempre com a gente. Luciano Infantini, também levando esse alerta. Uma boa tarde. Que bom que essas crianças têm a tia, né, Roberta? Que bom.